Seguindo agora aí no seu material, página 23, item 8.11, deduções do imposto de renda devido. O assunto é doações dedutíveis diretamente do imposto de renda devido. Olha, aqui a primeira recomendação que eu faço é que se você teve imposto de renda devido, faça a doação, porque só assim você vai para o céu. E se você não fizer essa doação, dificilmente você irá para o céu, porque o pecado é muito grande, como você verá aqui, certinho? Na realidade é o seguinte, se você teve imposto de renda calculado, digamos no valor de R$100, hipoteticamente, certinho? Você tem duas alternativas: pegar esse imposto de renda e recolher ao cofre público, entregar ao governo federal, ou você pegar uma parte desse imposto de renda e doar para as entidades carentes, as que necessitam, certinho? E pagar ao governo só a diferença. Então vamos supor, desse imposto de 100, você doou ou destinou agora na declaração 6%, R$6 para a entidade. Quanto que você vai repassar para o governo? A diferença, 100 menos 6, 94. Então você está vendo que você vai fazer uma doação sem tirar dinheiro do bolso. Ou seja, você transforma aquilo que você pagaria de imposto de renda em doação. E o nosso país é carente, é necessitado de doações. E são apenas pequenas atitudes aqui na declaração para que você consiga ir para o céu, certinho? Então acompanhe aqui comigo. Ó. Primeiro, nós temos essas 7 doações que podem ser feitas. Olha, 1 para o Fundo da Criança e do Adolescente, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, certinho? 2, Fundo do Idoso. 3, incentivos às atividades audiovisuais. 4, incentivos à cultura. 5, incentivos aos desportos. 6, incentivos ao Programa de Apoio à Atenção da Pessoa com Deficiência, PRONAS PCD. E 7, incentivos ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica das pessoas com câncer, PRONAM. Certinho? Muito bem. Então, para todos estes aqui, o raciocínio é o mesmo. Se você tinha que pagar R$100 de imposto ao governo, você tem essa alternativa. Paga esses R$100, só que não vai para o céu. Agora, você pode pegar uma parte desses R$100 e fazer doações a essas entidades e repassar ao governo só a diferença. Você pode chegar a doar até 8%, como você verá. Então, se você tem R$100 a pagar ao governo e pega 8%, R$8 e doa a essas entidades e repassa ao governo apenas 92. Então, você está fazendo a boa ação com aquilo que você pagaria de imposto às entidades. Ou seja, você transforma uma parte do imposto de renda em doações. Certinho? Aí você diz, espera aí, mas eu vou ter imposto de renda a restituir. Você vai ver que se você tem imposto de renda a restituir e fez a doação, essa doação vai retornar a você na forma de restituição ainda com juros Selic. Então, faça a doação. Vamos lá. Para começar, acompanhe o raciocínio. Essas 5 primeiras doações estão limitadas em 6% do valor do imposto de renda devido. Certo? E já esses 2 últimos aqui, pode ser doado 1% individualmente.
do imposto de renda devido. 1% para o item 6, para pessoas com deficiência. E o item 7, pessoas com câncer. Certinho? Isto é na declaração do imposto de renda da pessoa física. Como vocês, a maioria são contadores e fazem meus cursos, vocês vão ver que lá no meu curso de especialista em lucro real, eu vou falar de uma doação muito parecida com esta, que é pegar uma parte do imposto de renda devido pelo lucro real e doar 1% para as entidades também. Mas é um outro assunto. Tá ok? Então você está vendo que existem esses incentivos fiscais de transformar uma parte do imposto de renda devido em doações. Certo? Então você está fazendo aí boa ação com aquilo que você teria que gastar de qualquer forma com o imposto de renda. Então aqui está. Doações dedutíveis diretamente do imposto de renda. Você vai perceber que todas essas doações, via de regra, têm que ser feitas ao longo do ano calendário. Certinho? Exceto esses dois primeiros aqui, que se você não fez durante o ano calendário, você pode fazer na declaração, se for o caso. Ou então complementar na declaração, porque tem limites. Certinho? Então, repito de novo. Ó. Via de regra, todas essas doações têm que ser feitas ao longo do ano calendário. Certinho? Então, vamos ver a regra. As doações dedutíveis diretamente do imposto de renda devido, tá? Exceto esses últimos dois aqui, porque esses últimos dois se deduz diretamente do imposto de renda, mas não está limitado ao limite global. Certinho? Então, esses 5 primeiros aqui, o raciocínio é o seguinte, ó. No ano calendário, você pode doar até 6%. Certinho? E já atingiu o limite global e não vai poder doar na declaração. Agora, se no ano calendário você doou menos de 6% ou nada, então você ainda tem uma chance aqui na declaração de ajuste anual fazer doação de até 3% para o fundo da criança e do adolescente e mais até 3% para o fundo do idoso. Pronto. Então, se você não doou durante o ano calendário, para esses dois fundos aqui, você pode doar 3% para cada um, atingindo o limite global. Já esses demais, do item 3 ao item 7, se você não doou ao longo do ano calendário, perdeu a oportunidade, porque não vai poder doar na declaração. Certinho? Eu vou me limitar nessa aula aqui aos principais que estão relacionados a esses primeiros itens 1 e 2. Tá? Mas para você ter uma ideia, veja, incentivo à cultura, por exemplo, as pessoas podem fazer doações e patrocínios ao longo do ano. Como se faz, eu vou te mostrar já já. Certinho? Então faz doações e patrocínios. E aí, para abater do imposto de renda, pode abater até 80% das doações e até 60% dos patrocínios, sendo que esse montante não pode ultrapassar o limite global. Vamos supor que a pessoa doou somente para a cultura. Fez doações, fez patrocínios, chegou agora na época da declaração, ele vai ver o que ele pode abater diretamente do imposto de renda devido. Ele pode abater 80% do que ele doou, mais 60% do que ele patrocinou, desde que esse somatório não ultrapasse o limite global. Certinho? De forma que, se a pessoa fez doações e patrocínio para o incentivo à cultura, mas fez doações também para criança e adolescente, há que se verificar se o limite global não está ultrapassando os 6%. Certinho? Muito bem. Então funciona assim, ó. Vamos para a prática. Aqui está o ano calendário 2000 e X0. Certinho?
E durante o ano calendário foi feita a doação. Aí se diz, como é que se faz essa doação? Porque o raciocínio aqui é o seguinte: as entidades que são fundos dos conselhos federal, estadual, distrital, municipal, tem que fazer inscrição ainda durante o ano calendário, até o dia 15 de outubro do ano calendário, junto à Secretaria da Presidência da República, certinho? E se habilitar a receber esses fundos. E aí, quando uma pessoa física vai fazer o depósito, entre lá no programa da declaração do imposto de renda, na parte de doações, que lá ele vai te dar as opções. Por exemplo, se a pessoa é aqui do Distrito Federal, então ele procura lá, né? Quem é do DF vai querer doar para a entidade aqui do DF. Pode doar para outros estados? Pode. Outros municípios? Pode. Mas geralmente a pessoa vai querer acompanhar de perto, então ele vai doar para a entidade do seu estado, ou no caso do Distrito Federal, certinho? Aí quando você entra lá no programa, o programa diz, olha, qual unidade de federação, certo? E quando é um estado, ele diz, você quer escolher o município? Você escolhe. E dentro do município, você quer escolher a entidade. Aí você escolhe a entidade. Quando você escolhe a entidade, o programa vai te mostrar quais são os dados bancários para poder fazer o depósito. Hoje pode até Pix, certinho? E o dinheiro vai pingar lá na conta da entidade. Então ele faz o depósito diretamente para a entidade, como você está vendo, certinho? Por meio de documento de arrecadação próprio. E aí, esse dinheiro cai na conta e imediatamente o sistema já emite um recibo. Guarde bem esse recibo, porque esse recibo é que vai ser a comprovação de que você doou para poder abater na declaração do imposto de renda. Certo aí? Bom, e aí então, durante o ano calendário é dessa forma que funciona. Certinho? E aí chegou o final do ano calendário, digamos 31 de dezembro de X0, você prepara a declaração de ajuste anual. Se você não doou os 6%, que é o limite, você ainda vai poder doar mais uma parte aqui na declaração. Certinho? Muito bem. Sobre esta parte aqui, eu vou te fazer um esclarecimento à parte. Assim, olha, a doação, esta que eu estou falando, olha, na declaração de ajuste anual, certinho? Essa doação via DARF, é só na declaração de ajuste anual, no modelo completo, e o pagamento do DARF aqui não pode ultrapassar o prazo máximo da entrega da declaração, o prazo normal da declaração do imposto de renda. Então vamos lá. Digamos que a pessoa não fez nenhuma declaração ao longo do ano. E aí, na declaração de ajuste anual, não pode fazer a doação para item 3 ao 7. Mas para o item 1 e 2, ele pode fazer a doação por meio de um DARF. Só que tem que ser até 3% para o fundo da criança e adolescente, que tem um código, e até 3% para o fundo do idoso, que tem outro código. Certinho? Então você está vendo que ele não pode atrasar. Se o prazo máximo para a entrega da declaração é até 30 de abril do ano seguinte ao do ano calendário, ele tem que pagar o DARF até essa data. Mesmo porque, se passar dessa data, essa doação está perdida. Certinho? De forma que, nesse caso, se não pagou o DARF, vai ter que retificar a declaração e retirar a doação. Certinho? Outro ponto importante é que, se a pessoa já tinha entregue a declaração de ajuste anual antes do dia 30 de abril do ano seguinte, e assistiu essa aula e viu que ele podia ter feito a doação, ainda é possível? É.
Se ainda não chegou dia 30 de abril, que é o prazo máximo para a entrega da declaração, e você já declarou e não fez a doação, você pode fazer a retificação dessa declaração e fazer a doação de até 3% para o fundo da criança e até 3% para o fundo do idoso. Certinho? Então, fique alerta, porque se você doou uma parte ao longo do ano, mas não chegou aos 6%, você ainda pode completar essa doação ao limite global de 6%, fazendo doação para fundo da criança e fundo do idoso diretamente aqui na declaração, certinho? De forma que diretamente na declaração é somente para esses dois fundos, beleza? Bom, vamos agora fazer simulações. Eu vou te citar aqui simulação de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Tudo começa assim, ó, para você recordar. Aqui na declaração de ajuste anual, naquela parte de cálculo do imposto de renda anual, lá na declaração, funciona assim. Você pega o rendimento tributável bruto, tá lembrado? Subtrai as despesas dedutíveis, encontra a base de cálculo, aplica a alíquota, que vai de 7,5% a 27,5%, encontra um total. Deste, você subtrai a parcela a deduzir da tabela anual, tabela progressiva anual. Isso você já sabe. E aí você encontra o que nós precisamos aqui, ó. O valor do imposto de renda da pessoa física devido. Deste valor do imposto de renda devido, você sabe, subtraio as antecipações de retenções e carnê-leão e encontro o imposto a restituir ou imposto a pagar. Tá lembrado dessa estrutura? Essa estrutura você vai precisar agora para fazer as simulações comigo. Então vamos começar. Vamos supor que para todas essas 5 simulações, o imposto de renda da pessoa física devido deu R$10.000. Certinho? Então você tem duas alternativas. Pegar esses 10 mil e pagar. E pronto, resolveu seu problema. Só que não vai para o céu. Porque você não fez doação. Aí você se lembrou dessa aula do Roberto e falou, opa, eu vou analisar a simulação número 1 do Roberto. Como é que funciona? Doação. Você fez doação. No ano calendário, você doou R$300. Na declaração de ajuste anual, você declarou para o fundo da criança e adolescente R$300. E para o fundo do idoso não doou nada. Vamos fazer os cálculos? 10 mil, 6% de 10 mil dá R$600, concorda? De forma que R$300 equivale a 3% de 10 mil. Então, no ano calendário, ao longo do ano calendário, você doou 3%. E agora, na declaração, por meio de DARF, está doando para o Fundo da Criança e Adolescente R$300 mais 3%. Então, você doou no limite máximo global de 6%. Certinho? Então, conclusão. Se você fez essas doações, quanto que você vai ter que pagar de imposto de renda? Então, se o imposto de renda é 10 mil, deste valor se deduz diretamente R$600 e vai fazer um DARF para pagar imposto de renda de 9.400, que pode ser até parcelado em 8 vezes. Então, com isto, você tem 9.400 de imposto de renda devido. Se não teve antecipações de retenção, nem carnê-leão, nesse caso, em vez de ter imposto a restituir, você vai ter imposto a pagar de 9.400. Certinho? Então, dos 10 mil, você transformou 600 em doações e paga imposto de renda de 9.400. De qualquer forma, do seu bolso saíram os 10 mil. Com uma diferença. Os 10 mil poderiam ir diretamente na forma de imposto de renda, mas você fez doações e pode abater diretamente do imposto de renda devido. Raciocinado? Agora vamos para a simulação de número 2. Certinho? O imposto de renda devido continua os 10 mil. Certinho? Fixo para todas as situações aqui analisadas. E a doação que você fez, ó? No ano calendário, doou 200, que é 2% apenas, não é isso? E aí terminou o ano calendário, chegou a declaração de ajuste anual, posso fazer doação ainda? Posso, para criança e adolescente e fundo do idoso. Só que não dá para ser mais 6%, porque já doei
2% do imposto de renda devido, que dá 200. Falta doar mais 4%. E aí você escolhe. Doou para o fundo da criança e adolescente 300. Chegou a 5%. Para chegar aos 6%, doou para o fundo do idoso mais 100, 1%. Pronto, você doou R$600, os 6%. Fazendo o cálculo, imposto de renda devido, 10 mil. Menos doações que você fez, 600. Quanto que sobrou de imposto de renda devido? 9.400. Se não teve antecipações de retenção e carnê-leão, você vai ter um imposto de renda a pagar de 9.400. Certinho? Simulação de número 3. Agora você já se habituou com os itens, vamos analisar direto. Doação. No ano calendário não doou nada. Na declaração de ajuste anual para o fundo da criança e adolescente doou 300, 3%. E para o fundo do idoso, 300, 3%. Pronto, doou 6%. Do seu imposto de renda devido de 10 mil, se você doou 600, tem um saldo devido de 9.400. E se não teve antecipações, vai ter o imposto de renda a pagar de 9.400. Certinho? Agora vamos melhorar o exemplo. No exemplo número 4, vamos supor que existe antecipações de retenções e carnê-leão no valor de R$12 mil. O imposto de renda devido é o mesmo, os 10 mil. Certinho? E vamos supor que você não fez nenhuma doação. Não quer ir para o céu. 10 mil de imposto de renda devido. E tem 12 mil de antecipações. Você vai ter aqui imposto de renda a restituir de R$2 mil. Certinho? Muito bem. Agora, pegando esse mesmo exemplo, que tem imposto a antecipações de 12 mil, como é que fica se você fizer doação? Tá lá. Simulação número 5. Doação no ano calendário doou R$100, que é 1%. Certinho? E na declaração de ajuste anual para o fundo da criança e adolescente doou R$200, 2%. Então já tem 3%, não tem? E aí, para o fundo do idoso, você doou mais R$300, que é o limite. Então já doou o quê? Um total de 600. Certinho? Agora vamos fazer os cálculos. Imposto de renda devido, 10 mil. Se doou 600, quanto que ficou o imposto de renda devido? 9.400. Se teve 12 mil de antecipações, você vai ter um imposto de renda a restituir de 2.600. Então veja que comparado com a situação anterior que você não doou, agora, fazendo a doação, você tem um imposto de renda a restituir maior. O que vai acontecer é o seguinte: quando chega aqui 30 de abril, que geralmente o pessoal usa o limite máximo, vai recolher o DARF. Aí você vai torcer o dinheiro. Aí você resgata da sua caderneta de poupança e paga. Faz a doação. Certinho? E o governo vai restituir a você a partir de agosto. Só que com juros Selic. A taxa Selic é maior do que o da caderneta de poupança. Tá vendo? Que até mesmo você sacando a sua caderneta de poupança para fazer a doação, você vai receber uma restituição com o juros Selic, que vai ser até maior do que se tivesse deixado na caderneta de poupança. Você está vendo que eu te dei todos os motivos para fazer a doação. Só não vai para o céu se não quiser. Aí você deve estar pensando assim: Roberto, e durante o ano calendário, tudo bem, você diz que pode ser doado para esses 5 itens aqui até 6%. Né? E no caso da criança, adolescente, poderia doar os 6%? Poderia. Porque durante o ano calendário você está limitado ao limite global, no caso do item 1 e 2. Você poderia ter doado 6% para criança ou 6% para idoso e pronto, já estaria doado. Certinho? Muito bem. Então, com essa aula, você, quando fizer a declaração do seu cliente ou seu, tem imposto de renda devido? Não importa se isso vai dar imposto a restituir ou a pagar.
tem imposto de renda devido, você tem o direito, e eu acho até a obrigação, de fazer a doação, que é só uma atitude de fazer uma opção aí na declaração, no campo doações, diretamente do imposto de renda devido, e o sistema já vai te rodar o DARF para você pagar. Só lembrar de não atrasar o prazo do pagamento. O pagamento é até o último dia da entrega da declaração de ajuste anual, certo? E, repito, se você não pagar esse DARF, fez a opção pela doação, e não pagar o DARF da doação até o prazo tempestivo, você perde o direito à doação e vai ter que retificar a declaração para fazer a declaração sem doação. Beleza?